Prazer, meu nome é Marcos, eu sou médico veterinário, trabalho há 13 anos no PDPL e hoje nós vamos trazer para vocês aqui uma apresentação sobre como aumentar a produção de leite e ganhar dinheiro na atividade leiteira, certo? Para a gente começar a ter uma análise econômica e financeira da propriedade, a gente precisa de anotações, né? A gente precisa de registro. E o registro começa dentro da propriedade com uma anotação bem feita, né? Seja as anotações de índices zootécnicos, seja as anotações econômicas dentro da propriedade, de receitas e despesas. Então é importantíssimo, né? Toda fazenda ter um caderno para anotar essas questões, esses dados. E nada mais importante, né, para a gente ter esse registro do que um papel, um lápis, uma caneta e uma borracha. Então o início é bastante simples. Vocês vão ver que as análises todas que a gente faz dependem dessa anotação bem feita. Tá? Para a gente ter uma boa gestão, como eu falei, a gente precisa de ter registro, a gente precisa de ter dados. A partir desses dados a gente vai gerar uma análise, né, e vai formular, né, indicadores para o produtor, para o consultor tomar uma decisão na propriedade. O primeiro fator de competitividade da atividade leiteira é administrar como uma empresa, né? E para a gente administrar como uma empresa, a gente precisa, como eu falei, desses registros bem feitos. E quais indicadores são os mais importantes? Quais indicadores nós vamos ter que ter mais atenção, né, na propriedade leiteira? Vocês podem ver no slide que temos uma série de indicadores. Indicadores reprodutivos, como taxa de concepção, taxa de serviço, taxa de prenhez. Nós temos indicadores econômicos, indicadores de produtividade. Mas nessa apresentação, o objetivo principal é falar para vocês quais são os principais indicadores relacionados ao aumento da lucratividade da atividade leiteira e, logicamente, também fatores para você aumentar a sua produção. Então, o nosso foco vai ser escala de produção, ou seja, aumentar a produção e não simplesmente aumentar a produção em litros por dia, né? Quando a gente fala de escala de produção, a gente está falando em aumentar a produção por área, em aumentar a produção por vaca. Gasto com alimentação. Hoje, mais de 50%, aproximadamente 50% da receita de uma fazenda é empatada com o gasto com alimentação. Então, é extremamente importante a gente controlar esses gastos. Gasto com mão de obra, eficiência de mão de obra, são outros fatores muito importantes dentro dessa análise que a gente vai mostrar para vocês. Estrutura de rebanho, né? Ter uma quantidade de vaca na lactação por total de rebanho alta dentro da propriedade, porque o que dá dinheiro para o produtor é vaca parida no curral. Então isso é extremamente importante. Se você controlar esses indicadores, você vai ter, lógico que existem muitos outros, mas você vai ver que mais de 90% de sucesso da propriedade está garantido. E por fim a gente vai fazer algumas análises de receita, custo e margem também. Por que a gente listou para vocês esses indicadores? Então vocês vão ver, com base nessa análise de dados que a gente fez no ano aí de 2019, que os fatores que têm maior envolvimento com a margem líquida de uma propriedade, ou seja, com aquilo que sobra para o produtor, são 3 fatores: produção, né, escala de produção, gasto com concentrado e gasto com mão de obra, e eficiência de mão de obra de uma maneira geral. Esses fatores respondem por mais de 90% do sucesso de uma atividade. Então, por isso, nós listamos esses indicadores como os principais para vocês. Bom, então produção diária. Quantidade de leite que você produz por dia. Esse a gente não tem um benchmark, a gente não tem um padrão definido. Quanto mais, melhor. Tá? Produção por vaca, a mesma coisa. Quanto maior a sua produção por vaca, com um custo equilibrado, melhor. Né? E a produção por área, esse sim a gente já tem esse indicador. Aqui na nossa região, na zona da mata, Campo das Vertentes, a gente tem como 5.000 litros por hectare ano, sendo um valor, uma meta para a gente alcançar. A partir de 5.000 litros você está sendo bastante eficiente e sua chance de sucesso é alta. Para isso você tem que ter mais de uma vaca na lactação por hectare. E aqui uma ponderação que eu faço é a seguinte: essa hectare que a gente fala de área total. Isso não é taxa de lotação de piquete não, tá gente? Não confundam isso, por favor. Então, o que isso me fala? Me fala que eu estou usando a terra de maneira intensiva. Se eu estou usando a terra de maneira intensiva, maior chance eu tenho de sucesso. Tá? Aqui agora nós vamos ver um gráfico que fala sobre a escala de produção e rentabilidade. Ou seja, como é importante a gente ter uma escala de produção para a gente ter uma rentabilidade alta. Só para vocês terem uma noção, a gente está falando em poupança em torno de 4,5%, 4% ao ano. Né? E aí nós pegamos, com base nos dados que a gente coletou das fazendas assistidas pelo PDPL, e dividimos as fazendas em 3 estratos, né? Conforme a rentabilidade dessas fazendas. Então a gente classificou algumas fazendas inferiores, aquele grupo com menor taxa de remuneração do capital. Aquele grupo intermediário como sendo aquele, como o próprio nome diz, intermediário, e o grupo superior com a maior taxa de remuneração do capital.
O grupo inferior, vocês viram que ficou menos de 1%, né, de taxa de remuneração do capital. Ou seja, se esse dinheiro tivesse aplicado na poupança, estaria me dando mais dinheiro. O grupo intermediário, ele ficou com 7,7%, né, aproximadamente, de taxa de retorno do capital. Ou seja, esse grupo é melhor ter o dinheiro empregado na fazenda do que aplicado na poupança. Já o grupo do superior já teve mais de 18% de retorno, ou seja, uma atividade extremamente atrativa. E qual que foi o principal fator que levaram esses produtores superiores a ganhar dinheiro com a atividade? Foi a escala de produção, foi a produção diária dessas fazendas. A gente saiu de um valor por volta de 300 litros nos grupos inferiores para mais de 2.500 litros nos grupos superiores, no grupo superior, né? Ou seja, a escala de produção está intimamente relacionada com a atratividade do negócio. Então, gente, aquela história de vamos tirar um leitinho, vamos reduzir a quantidade de vaca para dar uma melhorada, vamos diminuir a produção para dar uma enxugada, em 99% das vezes está errado. Leite é escala, então você tem que produzir muito leite. Então, continuando falando da escala de produção, olha como é que a escala de produção é importante na atividade leiteira. Aqui é uma análise que a gente fez ao longo do ano de 2017, pegando os produtores, também que a gente classificou como inferiores, e os grupos de produtor que a gente classificou como superior. Ou seja, com base na rentabilidade dessa fazenda, com base no sucesso dessa atividade, a gente classificou os dois grupos. Por que a gente fez essa classificação? Foi simplesmente para a gente entender o que aconteceu com o grupo superior e o que aconteceu com o grupo inferior. Então, primeiramente, como esses produtores superiores foram aqueles que tiveram a maior produção, a maior produtividade, eles conseguiram a diluição dos custos dele, né? A gente fala na classificação aqui em 3 tipos de custo. Custo operacional efetivo, que é aquele custo, aquela receita, aquela conta de padaria, vamos dizer assim. Você pegou o dinheiro do seu leite, pagou sal, pagou mineral, pagou concentrado, pagou mão de obra, né? O que sobrou? Bom, então aí esse custo é o custo operacional efetivo. O custo operacional total, além de todas essas despesas variáveis que a gente comentou, ele envolve também gasto com depreciação e remuneração da mão de obra familiar. O que é isso? O produtor que trabalha na fazenda, ele tem que ter um salário para estar lá. Ele tem que receber um salário que é compatível com a função que ele desempenha. E a depreciação, imaginemos que você tem um trator, né? E pagou lá R$100 mil nesse trator. E a vida útil desse trator é de 20 anos. Então, a atividade tem que pagar de R$5 mil por ano para esse produtor, para que no final dos 20 anos ele compre um trator novo. Senão a estrutura dele vai envelhecendo e ele não consegue se manter na atividade. Então, o custo operacional total, além daquelas despesas variáveis, ele envolve depreciação e mão de obra familiar. O custo total, além das despesas que a gente já falou, ele envolve também a despesa com custo de oportunidade. O que é isso? Se esse dinheiro que ele tem empatado em terra, máquina, benfeitorias, tivesse na poupança, né, a gente considera uma taxa de 6% ao ano, ele teria que me dar lá X mil reais por ano. Então a atividade também tem que pagar isso. E olha que interessante que aconteceu nos dois grupos. Enquanto o grupo inferior teve um preço de leite de 1,16 e um custo total de 1,62, o grupo superior teve um preço de leite de 1,31 e um custo total de 1,5. O que é isso? Ele teve uma diluição dos custos dele. Se eu pegar valores absolutos, as despesas com certeza eram maiores no grupo superior. Mas quando a gente divide pela produção diária, aí a gente tem um efeito de escala de produção, que é diluição dos custos, variáveis e fixos, né? Principalmente o custo fixo. Olha para você ver, a gente está trabalhando num grupo com 45 centavos versus um outro grupo de 21 centavos de custo fixo. A diferença é muito grande. Então, a importância da escala de produção para o sucesso da atividade leiteira é enorme. Tá? Enorme. Esse grupo inferior, como a gente pode ver, estava perdendo dinheiro com a atividade, estava pagando para produzir. Já o grupo superior estava tendo uma atividade bastante interessante, ganhando aí aproximadamente 26 centavos por litro de leite. E olha só, ser grande na atividade ainda tem benefício, porque esse produtor recebe mais pelo leite. Isso por quê? Porque o laticínio, né, otimiza a rota dele. A densidade, né, quilômetros por litro que ele tem que andar, por exemplo, para buscar esse leite, é menor. Então, com isso, ele consegue pagar um pouco mais para esse produtor. Só para a gente entender mais aquele grupo, né, de inferiores e superiores, olha o que acontecia. A gente está falando de um grupo de 300 litros por dia, de média, os inferiores, e um outro grupo de quase 1.200 litros por dia.
Nós estamos falando aí de uma média de 14,6 litros por vaca, que não é baixa, para uma média de quase 20. Nós estamos falando de uma estrutura de rebanho bem mais enxuta no grupo superior, de 44% versus 38%. Vocês percebem que a diferença não está muito grande, a diferença é de 6, 7%. E o impacto disso nas despesas, o impacto disso na receita está sendo muito grande. Então, a atividade leiteira é uma atividade onde a gente faz a conta de 1 a 2 casas depois da vírgula, é centavo, né? A gente tem que ficar muito atento. E como a gente faz para aumentar a escala de produção? Basicamente, né, a gente tem duas alternativas. A gente tem que aumentar a quantidade de vaca e lactação do total de rebanho. O que é isso? Imaginemos que eu tenho um rebanho de 100 vacas. Eu quero pelo menos 45 vacas produzindo. Um rebanho de 100 cabeças, perdão. Eu quero pelo menos 45 vacas produzindo. Por quê? Isso, imaginemos uma casa de família, onde tem 5 pessoas. Se 2 pessoas trabalham, para as outras 5, ótimo. Se eu tenho 3, 4 pessoas trabalhando dentro dessa casa, esse efeito é um efeito multiplicador, né? Dilui as despesas e aumenta as receitas. Então a ideia é essa, bastante simples. Outra possibilidade que eu tenho é aumentar a produção diária das vacas, aumentar a média de produção das vacas, né? Quanto maior minha média de produção, melhor. Então assim aumenta a minha escala de produção, né? Logicamente, eu posso aumentar a quantidade de vacas comprando vaca, né? Mas isso às vezes não é uma situação tão interessante, a menos que seja dentro do projeto que você tenha, seja importante essa aquisição de animais. Mas falando para você corrigir dentro da sua propriedade, esses são os 2 principais fatores que você tem para aumentar a sua escala de produção. Logicamente, você tem que acompanhar com tecnologia, com produção de comida, né? Porque isso é importante. Gastos com alimentação. Esse é um dos gastos principais da atividade. A gente tem que ter no máximo 50% da receita empatada com a alimentação, né? Então, gasto volumoso, eu falo silagem, cana, capim, pasto, até 15%. Gasto com concentrado, até 35% da receita, tá? Da receita da atividade, né, que envolve venda de leite e venda de animais. Esses são benchmarks que a gente tem. E aí o produtor, o consultor, ele tem que saber jogar com esses números. Quando a gente está com o preço de leite de R$2, ração R$ 1,50, fica fácil a gente controlar isso. Mas às vezes o preço do leite cai, está R$ 1,50, o preço do concentrado está R$ 1,50 também, está ali equilibrado. O que nós podemos fazer nesse momento, né? Por isso que você tem que ter uma consultoria e uma assistência técnica para te ajudar. Para usar subprodutos, né? Você vai trabalhar com uma dieta mais bem fechada, saber qual lote que eventualmente você pode diminuir essa quantidade de comida, né? Para passar esse momento difícil. E como nós somos eficientes, como nós podemos ser eficientes na utilização de concentrado volumoso? Primeiro, ter um alimento de qualidade, né? Bom, se eu faço uma silagem, eu quero uma silagem com teor de matéria seca ideal, boa quantidade de amido, né? Se eu tenho uma cana, eu quero uma cana que seja cortada no ponto certo, com máxima produtividade, bom teor de açúcar. Eu tenho que ter um rebanho, uma genética especializada, né? Que esse animal vai produzir leite, não vai produzir carne. Eu tenho que ter um bom manejo nutricional, porque não basta eu ter a comida boa, a comida tem que ser boa, ser fornecida na hora certa, na quantidade certa para o animal. A relação de troca, como eu já tinha comentado anteriormente, se o preço do concentrado está equivalente ao preço do litro de leite, eu tenho que adotar uma determinada dieta. Se esse preço concentrado, por alguma ocasião, subir o preço de leite, ficar maior que o preço do leite, eu tenho que tomar outras medidas. Então, assim, aí é importante a consultoria, aí é importante a assistência técnica, aí é importante o conhecimento, né, que vocês estão buscando aqui conosco. Ainda falando sobre eficiência na utilização de volumoso concentrado, a estrutura de rebanho é muito importante. Como eu já comentei anteriormente, a gente quer ter bastante vaca, porque o que dá dinheiro para o produtor é vaca parida no curral. Tá? Fazer compras estratégicas. O que é isso? Se eu for comprar milho, eu vou comprar na época da safra, porque a oferta de milho é grande, com isso o preço cai. E assim vale para vários outros produtos, né? E ter uma reprodução eficiente. Né? Não adianta nada eu pegar e aumentar 1, 2 kg de concentrado para uma vaca, se ela está lá com 300 dias de edel. Eu quero essa vaca recém-parida, que aí eu aumento a produção de leite. E aqui, mais uma análise que a gente fez com base nos dados de algumas fazendas assistidas pelo PDBL ao longo do ano de 2018 aí. Então a gente percebe vários estratos, né, conforme o gasto com concentrado, a gente tem 4 estratos de produção, né, até 25, 25 a 30, 30 a 35 e mais de 35%. E olha que interessante,
Aqui é importante a gente usar aquele conceito do ótimo técnico e o ótimo econômico, né? Custo baixo, até 25%. A gente teve uma boa produtividade por vaca, teve uma rentabilidade interessante, uma boa margem líquida, em torno de 20 centavos. Quando eu pego e gastei mais, até 35%, eu tive uma produtividade melhor, porém a margem minha caiu. E aí a gente fala do ótimo técnico e ótimo econômico, que é de 25% a 30%, eu tive meu ótimo técnico e econômico, onde minhas vacas produziram mais e eu tive uma maior rentabilidade, uma maior margem líquida, de 32 centavos por litro de leite. Ou seja, isso está corroborando com tudo que eu já disse, que eu quero que as despesas com concentrados sejam até 30%, 35% aí, né? Nessa situação, até 30% foi mais vantajoso. Então, voltando àquela divisão entre estratos de produção, entre estratos de eficiência, que eu estou dizendo, para a gente entender o que acontece dentro do grupo de produtores, aí segue aquele mesmo extrato de produção que a gente já falava no ano 2019, de 30 fazendas assistidas pelo programa, pelo PDBL, onde eu tive um gasto com volumoso no grupo inferior em torno de 14% e um gasto com concentrado de 36%. Ou seja, extrapolou aqueles 50% que a gente queria. Com isso, a margem líquida da fazenda foi lá para baixo, ficou negativa, ou seja, o produtor perdeu dinheiro de utilidade. Ele pagou 10 centavos para cada litro de leite produzido. Já o grupo intermediário e superior, eles conseguiram se manter dentro daquela média. O grupo superior, olha que interessante, ele teve 35% de gasto com alimentação no total. E uma margem líquida de 48 centavos. Né? Lógico que a gente tem que avaliar cada momento. Né? Nesse momento, a gente estava num momento de fartura. A relação de troca leite concentrado estava favorecendo demais. O leite estava bem mais caro do que o quilo concentrado. Então isso favoreceu esse produtor a ganhar esse dinheiro. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de margens mais apertadas, onde o quilo do concentrado está bem mais alto, esbarrando com o litro de leite, né? Mas nos últimos 2 meses o preço deu uma subida, então voltamos a ganhar um fôlegozinho, mas nós estamos falando de soja de quase R$2 o quilo. Fubá de milho também de quase R$1. As margens estão muito difíceis para o produtor, mas ganhamos um fôlego nos últimos 60 dias. Bom, eficiência da produção de volumoso. Né? Outra questão muito importante para a gente produzir alimento barato é produtividade. Aqui esse gráfico mostra uma análise, né, que a gente fez com base, uma análise da Exalc, né, no ano de 2004, mostrando que à medida que a produtividade da área aumentava, o custo por tonelada de matéria verde, logicamente também por tonelada de matéria seca, caía. Então, quando um grupo que produziu 25 toneladas por hectare teve um custo aí por volta de R$150 de tonelada, aquele grupo que produziu 60 toneladas por hectare conseguiu um custo em torno de R$80 a tonelada de matéria verde. Né? Isso, ou seja, ele diminuiu praticamente pela metade, né, os custos dele. Então, nós estamos falando de uma silagem de 8 centavos versus uma silagem de 15 centavos por quilo. Olha a diferença disso. Fora a qualidade, né? Com certeza vai estar bem melhor esse grupo que produziu mais. Bom, falando de mão de obra, né? Mão de obra é importante a gente falar dos gastos e da eficiência. Uma boa eficiência de mão de obra é a gente ter 400 litros por dia homem. E o que é isso? Se eu produzo aqui na minha fazenda 800 litros, essa fazenda teria que rodar com 2 homens contratados de maneira fixa. Lógico que às vezes vai ter algum serviço que vai ser demandado uma terceirização, por exemplo, produção de milho, produção de silagem, às vezes um reparo de cerca, né? Esses caras vão ser responsáveis pelo manejo de área. Bom, e isso, para ele conseguir esses números, o que ele tem que ter? Eu tenho que ter vaca boa parida no curral. Se eu tiver uma recria muito inchada, se eu tiver vaca de pouco leite na fazenda, esses números vão ser extremamente difíceis de ser alcançados. Imaginemos uma fazenda que vaca de bezerro produzindo ali 7 litros por dia, a vaca, essa pessoa tirando leite de 30 vacas ou 20 vacas, vamos colocar 20 vacas por dia, uma pessoa só tocando 7 vezes 20, 140 litros por dia homem. Ele consegue alcançar a produtividade de vacas por dia homem, né? Porém não consegue alcançar a produtividade de litros por dia homem. E não tem jeito de você trabalhar com meio homem. Né? Então, assim, é muito importante a gente falar isso porque, deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez eu assisti uma propriedade, eu comentei, né, que ela estava ineficiente, né, nesse quesito. E olha só, fui embora para casa e voltei no outro mês. No outro mês, os funcionários estavam tudo de cara virada para mim na fazenda. Porque eu falei que eles estavam trabalhando pouco. Na verdade, eu não falei isso para o produtor. Eu comentei com ele o quê? Que ele estava sendo ineficiente.
E esses funcionários geralmente mais ou menos 50 vacas por dia, eram 2. Ou seja, eles tinham mais de 25 vacas na natação por dia homem. Eles tinham mais de 60 novilhas para tratar. Então eles não estavam sendo ineficientes. A ineficiência era da fazenda, né? De não ter vaca boa para ir no curral para essas pessoas alcançarem essa meta, né? Era uma fazenda que ainda tinha ordenha manual, podia mecanizar essa ordenha para facilitar, né? Então, muitas vezes, quando eu falo em ineficiência, não estou falando que o funcionário é ocupado, né? Lógico que tem pessoas mais produtivas que outras, mas às vezes é o sistema de produção que está errado. Então, só para mostrar para vocês, quando a gente fala desses indicadores, o problema nem sempre é a mão de obra, né? O problema às vezes é a eficiência. E esse gasto com mão de obra, ele não deve exceder 15% da receita. Isso é muito importante também. Então, aqui a gente está falando, se eu tenho 50% de gasto de alimentação, 15% com mão de obra, 65% da receita de uma fazenda, até 65% pode ter empatado com esses 3 gastos, que são os mais importantes dentro de uma propriedade. Bom, e como eu sou eficiente no uso da mão de obra? Primeiro, eu tenho que saber essa questão de mão de obra contratada versus familiar. A mão de obra familiar, dentro dessa metodologia de cálculo de custo, ela entra naquele custo operacional total, né? O que é isso? Ela não sai dentro dessa mão de obra, desse custo operacional efetivo, daquela despesa variável. Ela sai como se fosse um custo fixo. Ela é contabilizada também. E ele recebe o mesmo salário que receberia uma pessoa que trabalha na fazenda, né? Então, só para a gente entender esse contexto aí. Como eu falei, essa eficiência da mão de obra envolve a quantidade de vaca na alimentação por dia homem. Ou seja, eu tenho que ter bastante vaca parida no curral para que essa pessoa consiga ter essa eficiência. Eu tenho que mecanizar. À medida que eu mecanizo a fazenda, eu poupo mão de obra. Uma boa estrutura de rebanho, uma mão de obra qualificada, né? E uma alta produtividade por vaca. São indicadores que a gente já tinha até comentado no slide anterior. A gestão da mão de obra também é importante. É importantíssimo que as pessoas que estejam lá dentro conheçam quem é o chefe, quem é o responsável por cada setor, por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes na fazenda de algum funcionário queixando de outro, esse funcionário que acha que é dono da fazenda. Mas na verdade o que faltava era o produtor, o dono da propriedade, explicar qual é a hierarquia dentro da propriedade. Ele, dentro dessa hierarquia, essa pessoa tinha essa função de coordenar as atividades. Então isso tem que ficar muito claro para todo mundo que está lá dentro. Organização da mão de obra. Embora a atividade leiteira ocorra eventos, né? Por exemplo, parto, que às vezes não estão tão bem programados, tem que ter uma rotina diária dentro dessa propriedade. Então, aqui o exemplo é o Daniel, tem que fazer ordenha, depois ele lava a ordenha, depois ele vê a questão da observação do cio, o Luiz corta a cana, e assim sucessivamente. Tem que ter as atividades descritas para ele diariamente. Os eventos esporádicos a gente vai ter que se adaptando. No caso dos consultores, quando forem à propriedade, deixar um plano de ação muito bem estabelecido na fazenda. Com o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, quem que é o responsável, e deixar um espaço ali para ele avaliar se foi feito ou não, né? Então isso é muito importante, a clareza da informação, se passar essa informação para o produtor, para o funcionário da propriedade. Então, algo simples, mas extremamente importante, e que a gente aplica em algumas propriedades que a gente assiste, principalmente na parceria que temos com a CCPR. Procedimentos operacionais padrão. Gente, não é incomum chegarmos numa fazenda e o produtor tem um procedimento operacional padrão para tratar diarreia de bezerro, funcionário outro, e o técnico, o veterinário, tem outro procedimento. Isso é uma das coisas mais comuns que existem. E aí não se consegue avaliar se o tratamento está sendo bem feito. Não se consegue avaliar, não consegue se controlar, por exemplo, o gasto com medicamento, não se consegue controlar essa rotina, né, dos funcionários. Então, assim, a gente não perde o controle. Se a gente não tem controle, a gente não gerencia, né? Então, precisamos de ter cada atividade um procedimento operacional padrão descrito. Esse procedimento operacional padrão, ele não é uma coisa assim fixa, que tem que ser feita pelo resto da vida. A gente faz e avalia. Se está bom, continua. Se está ruim, não continua. E aqui uma análise de eficiência da mão de obra, né, seguindo aquelas descrições que a gente faz de grupos, né, para entender o que acontece dentro da propriedade. O grupo inferior, a gente teve 17% da receita empatada com mão de obra e um prejuízo de 10 centavos. Uma eficiência da mão de obra de quase 180 litros por dia homem. Já o grupo superior, ele gastou menos de 10% da receita com mão de obra. Teve uma eficiência de 413 litros por dia homem. E uma margem líquida de 48 centavos por litro. Ou seja,
Percebam que os grupos, esse grupo classificado como inferior e superior, eles acertam e erram basicamente em todos os pontos. O grupo inferior teve gasto com uma alimentação maior, teve um maior gasto com mão de obra. Já o grupo superior, ele foi eficiente na mão de obra, ele foi eficiente na produção de volumoso, eficiente no gasto concentrado, e isso levou ao sucesso da fazenda. Tá? Então, esses são indicadores básicos que a gente tem para a gente ter sucesso na atividade. E aqui falando um pouquinho mais de estrutura de rebanho. A gente tem o índice de vaca e lactação por total de vacas, que eu pegar a quantidade de vaca que eu tenho e dividir pelo total. A quantidade de vaca e lactação que eu tenho, desculpa, pela quantidade total de vacas. O ideal é estar acima de 83%. Por que esse número ideal? Por que 83%? Pensem na vaca ideal. Aquela vaca que dá leite 10 meses e tem um intervalo de parto de 12. Né? Então essa é a vaca ideal. 10 dividido por 12 podem fazer, vai dar 83,3. Né? Por isso esse é o número ideal. E a quantidade de vaca e lactação do total do rebanho? O ideal é acima de 45%. Por quê? Porque aí eu tenho um rebanho equilibrado. Né? Eu tenho uma reposição para quando as vacas ficarem velhas, se alguma vier a óbito, né? Ou se eu tiver que descartar por algum motivo, reprodutivo, problema de casco, mastite, o que for. Então eu tenho animais para substituir. Né? E tem um rebanho enxuto. Isso me permite ter mais eficiência na mão de obra, eficiência no gasto concentrado dentro do mesmo rebanho. Como eu falei, aquele índice de vaca e lactação do total de vacas está ligado com eficiência reprodutiva e duração da lactação. Né? Os 10 meses de lactação dividido por 12 de intervalo de parto. Bom, e para a gente ter essa estrutura de rebanho enxuta, né? Estou falando de vaca e lactação total de rebanho, esses descartes involuntários. Eu tenho vaca e lactação por total de vacas, um número bem certinho, né, de 83%. E se eu não tiver uma boa quantidade de vaca e lactação por total de vacas, vai impactar também o indicador vaca e lactação por total de rebanho. O uso de sêmen sexado, eu tenho que usar isso, é saber como usar. Se eu tiver um uso maciço, né, de sêmen sexado, isso vai levar a um aumento de população de fêmeas. E se eu decidir recriar todas, meu índice de vaca e lactação total de rebanho cai. Então, o ideal é que eu fazer o quê? Se eu usar semi-sexado em mais animais. Ter uma ideia de descartar alguns animais, né? Vender alguma dessa recria antes dela chegar à vaca. Porque aí eu vou fazer caixa na minha fazenda. Se não, eu posso adotar, às vezes, alguma medida de segurar esse rebanho pensando em crescimento. Mas, de uma maneira geral, é mais interessante que eu faça caixa com esses animais. A recria de macho também impacta muito naquele indicador. Né? As fazendas leiteiras hoje, a gente tem visto o pessoal recriando machos, buscando recriá-los de uma maneira bastante intensiva, né? Usando aquelas dietas de grão inteiro para poder desfazer desse macho mais rápido e fazer uma receita, né? Embora essa receita ela acaba só cobrindo os custos mesmo, mas é interessante, né, de ser feita. Um intervalo de parto equilibrado, uma boa reprodução, uma boa idade do primeiro parto, uma boa sanidade animal. Isso vai influenciar demais nessa estrutura de rebanho. Ele tem que ser acima de 45%. Aqui uma análise que a gente fez em conjunto com a DSM, um programa PIT, né, que eles têm, e também aquela análise do grupo inferior e superior para demonstrar que a eficiência, né, desse grupo superior leva ele a ter resultados melhores. Então, eu estou falando aqui do grupo superior com 51% de vaca e lactação total do rebanho. Já o grupo inferior, ele tem 41,5% de vaca e lactação total do rebanho. O grupo inferior ele tem 1,5 vaca e lactação por hectare, o superior 2,5. Percebam que os números do grupo inferior não são ruins, são bons comparados à média, né, do Brasil. Porém, essa diferença já do grupo inferior para o superior leva a um resultado, que a gente vai ver mais abaixo, bastante expressivo. Estou falando aqui de 10 mil litros por hectare ano para 15 mil litros por hectare ano. Estou falando aqui de 460 litros por dia homem para 600 litros por dia homem. E olha a diferença que dá em margem bruta da atividade. O que seria essa margem bruta? Eu pego a receita e tiro aqueles custos operacionais efetivos, né? Que são aqueles custos ração, sal mineral, mão de obra, volumoso. Né? Falando de um grupo que está ganhando 22 centavos por litro versus um grupo que está ganhando 45 centavos por litro. Uma diferença de 23 centavos por litro de leite, num volume de leite muito similar, né? 4.600 para 4.800 litros por dia. Bom, e gasto com medicamento na atividade? O ideal é que não passe de 7%. E aí eu considero medicamento, hormônios e vacinas. Tá? Esse é o quinto custo de importância na fazenda. Primeiro, gasto no concentrado.
Segundo, gasto com mão de obra. Terceiro, gasto com volumoso. Quarto, gasto com energia e combustível. E o quinto, gasto com medicamento. Em algumas fazendas ele alterna com esse gasto com energia e combustível, tá? Mas normalmente é o quinto item de importância. Nas fazendas que a gente assiste, dentro do PDPE, nós temos um gasto de 5,36, né? Tivemos isso ao longo de 2019. Então, dentro do ideal aí, né? Lógico que isso é uma média, fazendas gastaram menos e outras gastaram um pouco mais, né? Como é que a gente faz para gastar dentro dessa média? A gente tem que investir em conforto para a vaca, bem-estar. Nós temos que ter protocolos, né, assertivos dentro da propriedade. Tudo isso que a gente já comentou um pouco mais atrás. Dentro da parceria que a gente tem com a DSM, nós analisamos 33 fazendas de mais de 6 estados diferentes. 10 consultores mandaram dados para a gente ao longo do ano de dezembro de 2016 a novembro de 2017. Né? Dessas 33 fazendas, 4 não tinham dados muito confiáveis, faltava informação, por aquilo que nós falamos lá atrás, registros, né? Então a gente fez essa análise em cima de 29 fazendas. E aí aqui eu quero fazer uma pergunta para você consultor, para você produtor. O que você acha que é mais importante para você ganhar dinheiro na atividade? É o preço do leite ou o custo do leite? Na análise que a gente fez, gente, o custo foi mais importante. Então você controlar o seu custo de produção, saber do seu custo de produção é mais importante do que o preço de leite. Não estou falando que o preço de leite não é importante. O preço de leite é importante, importantíssimo para ganhar dinheiro com a atividade. Só estou falando que o custo é mais importante. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Nessa análise que a gente fez aqui, pegando a margem bruta versus o preço de leite dessas 30 fazendas que analisamos, vocês percebem que até o preço não oscilou tanto entre elas, né? E que o preço, vocês vão ver esse R2 aí, teve uma correlação de 3,7%, 4% com a margem bruta da atividade. Ou seja, o preço só influenciou 4% desse grupo de produtores aí a ganhar dinheiro com a atividade. Então o preço não foi mais importante. Já o custo de produção, olha só, olha a oscilação dentro desse grupo. Então mais de 60% do sucesso desses produtores foi determinado pelo custo da fazenda e pelo custo operacional efetivo, custo variável da fazenda. Então, gente, controlar o custo de produção, saber o custo de produção é importantíssimo. Então, gente, acabar com essa falácia que tem aí, se eu souber meu custo, eu paro. Vocês estão com uma atividade econômica com a atividade leiteira, né? Vocês estão com atividade econômica. Você tem que conhecer seu custo, se ele estiver te dando prejuízo, tem que parar mesmo. Mas a gente calcula e controla o custo não é para você parar, é para você corrigir os erros que você tem. Essa que é a questão. Então, você tem que administrar a propriedade leiteira como uma empresa. E é isso que a gente vai tentar passar para vocês aí ao longo desse tempo de estudo que vão passar juntos aí. Aqui uma análise que a gente fez nesse mesmo grupo de fazendas aqui, ó, analisando o custo por litro de leite. Em azulzinho você tem a média, né? Em verdinho você tem os grupos superiores. Perceba a diferença. O grupo superior, né, ele foi mais eficiente, então teve um gasto por litro de leite menor em concentrado, menor em mão de obra, menor em volumoso, né, do que o grupo da média. Né? E percebam que o que mais influenciou? Concentrado, mão de obra, volumoso, medicamento e o salmonela. Ou seja, aquilo do Pareto, né? 33% das causas reflete 71% dos resultados. Então, às vezes você tem uma consultoria, tem uma assistência, é o primeiro lugar que você vai cortar quando tem uma dificuldade. Erradíssimo. Isso não responde nem por 2% do custo de uma propriedade leiteira, assistência técnica. Então, onde você tem que mexer? Gasto com concentrado, gasto com mão de obra, gasto com volumoso, gasto com mineral, medicamento, né? Esses são os pontos principais. Aumentar a sua produção. Então, como a gente tem sucesso na atividade leiteira? Custo mínimo? Nós já falamos que não. Máxima produtividade? Importantíssimo, mas também não. A gente tem sucesso sendo eficiente. Foi tudo que nós falamos. E como ser eficiente? Então, aqui olha uma análise que a gente fez nesse mesmo grupo de fazendas sobre eficiência. Então, no eixo Y aqui você tem eficiência, no eixo X a margem bruta, né? Então, aqui, onde a gente quer estar dentro desse gráfico aqui? Eu quero estar no quadrante 1, que é o quadrante mais eficiente, ou seja, uma medida de quão eficiente ele é no uso da terra, benfeitorias, máquinas, animais, os recursos que ele tem. E o quanto de dinheiro que ele ganha com isso. Então, o grupo 1, o quadrante 1 é o quadrante mais eficiente que ganha mais dinheiro. O quadrante 2, ele é eficiente, porém não ganha dinheiro com a atividade. O quadrante 3, ele não é eficiente e perde dinheiro, ou seja,
pior lugar para a gente estar nesse gráfico. E o quadrante 4, ele não é tão eficiente como um, mas ganha dinheiro. Tá? Como que faz essa análise? Essa análise é uma análise que a gente chama de análise estatística, que vocês vão vir fazer um curso conosco, vão estar aprendendo a fazer. Conclusão. O que nós iremos buscar é um ótimo econômico, com preço justo, custo equilibrado, alto volume de produção, bom manejo, boa nutrição, boa genética. Né? Isso é gestão. Né? Então, se você tiver isso aí equilibrado, você é um bom gestor da atividade. Né? E é isso que a gente tinha para passar para vocês aqui nesse primeiro momento. Quiser aprofundar mais os conhecimentos sobre custo de produção, análise de benchmark, análise de eficiência de propriedade leiteira, venha fazer um curso conosco aqui.